Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você irá assistir ao nosso encontro, o importante é que você continue firme, escrevendo o seu nome na relação dos aprovados, digam amém. Você já me conhece, eu sou o professor Claudinho de História, além de ser o seu professor, você sabe, o professor mais bonito da Univir. Seja bem-vindo e é muito bom lhe reencontrar, certo de que você continua firme no seu propósito e, como digo sempre, a vitória é daqueles que acreditam nela e a derrota dos que não acreditam nem em si mesmo. Olá pessoal, pois bem, em nossas últimas aulas nós viemos estudando a história do Brasil dos séculos 16, 17 e chegamos até o século 18. Nosso último encontro, nós falamos sobre a expansão colonial do Brasil e notadamente sobre a importância dos bandeirantes. E você deve estar lembrado que nós dissemos que no processo de expansão colonial do Brasil, nós tivemos a pecuária como sendo um importante elemento de expansão colonial para o interior, através da criação de gado para o mercado interno principalmente. Dissemos que os bandeirantes, ou as entradas e bandeiras, e você está lembrado disso. Dissemos que as entradas, expedições oficiais, portanto patrocinadas pelo governo, que partiam principalmente em busca de ouro, diferentemente das bandeiras, que tinham 3 objetivos fundamentais. Dissemos que as bandeiras se dividiram em bandeiras de prospecção, bandeiras de apresamento e bandeiras de contrato. Você está lembrado disso, eu tenho certeza. Dissemos que as bandeiras de prospecção em busca de metais preciosos foram responsáveis pela descoberta do ouro, inicialmente na Serra da Cantareira em São Paulo, depois avançando mais para a região do atual estado de Minas Gerais. Dissemos ainda que esse achado do ouro pelos bandeirantes terminou pondo bandeirantes e portugueses num confronto direto, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Dissemos também que quando estudamos a formação econômica do Brasil, fazemos uma divisão em 3 ciclos econômicos: o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Passamos já pelo ciclo da cana-de-açúcar, que se desenvolveu principalmente na região Nordeste e com forte influência ou presença do capital inglês. Saindo do século XVII, estamos entrando no século XVIII, e o século XVIII, pessoal, conhecido no Brasil como o século da mineração. Portanto, sempre que pensarmos no Brasil da mineração, vamos lembrar, pessoal, do chamado século XVIII, que é também conhecido como século do ouro. Mais uma vez, séculos XVI e XVII, o Brasil teve uma economia fundamentada na atividade açucareira, concentrada na região Nordeste, a capital da colônia em Salvador. É bem verdade que ao chegarmos no século XVIII, no ciclo da mineração, o açúcar não desapareceu, de tal modo que se cair uma questão em prova, te questionando se com a descoberta do ouro, e o deslocamento do centro econômico do Nordeste para o Sudeste, fez com que a cana-de-açúcar ou a economia açucareira desaparecesse, você vai responder que é mentira. Porque mesmo no ciclo da mineração, a cana-de-açúcar continuou sendo importante, obviamente que agora concorrendo com uma outra economia muito poderosa, que foi a economia aurífera. Por isso, saindo do século XVI, entrando no século XVI, século XVII e entrando hoje no século XVIII,
a gente começa a estudar, pessoal, o chamado ciclo da mineração, que foi muito importante para a colônia do século XVIII, promovendo uma série de transformações. Tudo bem? Comigo na tela, capitão Hamilton, comigo na tela. Olha lá, a mineração no Brasil colonial, hora de copiar, você deve fazer isso no seu caderno, faz um resumo, é importante, e na véspera da prova você tem tempo de fazer uma revisão de tudo aquilo que foi visto. Lamento, mas todas as caravelas estão lotadas nos próximos 10 meses, Lisboa, Minas. Essa charge é importante, olha lá, Lisboa, Minas. A charge está, portanto, mostrando o número crescente de portugueses que vieram para o Brasil no ciclo da mineração. Em uma aula passada, neste mesmo local, aula não porque eu não dou aula, num show passado, eu lembro que eu disse assim: quem é mais sedutor, a cana-de-açúcar ou a mineração? É a mesma coisa que perguntar quem é mais sedutor, se é Claudinho ou se é o Brad Pitt. Aí você responde quem? Claudinho, obviamente. Quem é mais sedutor, a cana-de-açúcar ou a mineração? Se você disser cana-de-açúcar, merece levar uma pedrada. Porque a minha equipe técnica aqui está dizendo que a mineração é muito mais sedutora, e claro, a mineração desperta no indivíduo a esperança de enriquecimento rápido, ainda que a esperança fique só na esperança mesmo, para a maior parte dos casos. Mas como a cana-de-açúcar exige um investimento muito alto e leva um longo período desde a plantação até a colheita, portanto, é uma produção muito mais complexa. A mineração, por ser tão sedutora e despertar no indivíduo a ambição, a esperança de enriquecimento rápido, a charge nos mostra um grande número de portugueses vindo para o Brasil. E o que é que diz, portanto, o nosso, vamos dizer assim, o nosso capitão da nossa embarcação? Lamento, mas todas as caravelas estão lotadas nos próximos 10 meses. Isso aqui é interessante, porque poderia vir essa charge uma questão de prova, não é? A charge apresentada no texto, apresentada acima, se refere ao século XVIII, ao ciclo da mineração, com base nos seus conhecimentos adquiridos nas aulas do Claudinho na Univir, e a charge apresentada responda, e aí virão as alternativas. A charge representa a grande quantidade de portugueses que se deslocaram de Lisboa para o Brasil em pleno século XVIII, movido pelo ciclo da mineração. Isso fez com que o rei de Portugal chegasse a proibir a vinda de mais portugueses para o Brasil, porque o reino português estava ficando sem ninguém. Por isso, a charge demonstra esse grande deslocamento de portugueses para o Brasil, ávidos por encontrar o ouro. Tudo bem? A descoberta de minas de ouro por bandeirantes paulistas, como nós já falamos aqui, portanto é importante destacar que o ouro foi descoberto pelos bandeirantes e não pelos portugueses. Os bandeirantes eram paulistas, os portugueses, pessoal, eram membros das entradas, a qual nós já nos referimos aqui. A descoberta de minas de ouro por bandeirantes paulistas, no final do século XVII, provocou grande agitação. Gente de Portugal e de outras capitanias brasileiras se dirigiu para Minas Gerais, região mineradora. Por isso o nome do estado Minas Gerais. Você sabia disso? Que o estado de Minas Gerais, nosso estado querido, a terra de Tiradentes,
a terra de Tancredo Neves, a terra de Aleijadinho, tem esse nome, estado de Minas Gerais, numa referência às minas encontradas no século XVIII. E na esperança de enriquecerem facilmente, por isso que eu te falei, a mineração é muito mais sedutora. E eu lembro que em um determinado momento, corta para mim, eu lembro que em um determinado momento eu disse assim, em aulas passadas, se chegasse a notícia de que foi descoberta uma grande quantidade de ouro no Iramutã, ou terras férteis, disponíveis para quem quiser produzir em Mucajaí, e que pese o Iramutã está distante, para onde certamente iriam mais pessoas, para o Iramutã em busca de ouro, ou para Mucajaí, para plantar soja, cana-de-açúcar, algodão, milho, feijão, enfim. Você sabe a resposta, que certamente as estradas para o Iramutã seriam tomadas por uma grande leva de pessoas, não só de Roraima, mas do Brasil inteiro. Assim também se deu no Brasil do século XVIII, tudo bem? Olha lá a corrida do ouro, a mineração atraiu muita gente para a colônia, fazendo a população aumentar quase 10 vezes em apenas em apenas um século. Como é bonito estudar história, diga bonito isso. A cana-de-açúcar, ou para a plantação da cana-de-açúcar, para cá vieram membros da aristocracia portuguesa, aqueles que tinham dinheiro, que eram amigos do rei, que ganharam lotes de terras enormes, que foram denominadas de capitanias hereditárias. Vocês já sabem disso muito mais do que o filósofo Piton. As terras do Brasil, divididas em capitanias hereditárias e entregues aos amigos do rei, foram para o Nordeste, para o plantio da cana-de-açúcar. A mineração, por sua vez, atraiu muita gente para a colônia, fazendo com que a população aumentasse aí quase 10 vezes em um século. Nossa população saiu basicamente de 300 mil pessoas no início do século XVIII para quase 1 milhão de pessoas, e grande parte desses vindos de Portugal. Portanto, a mineração começa a promover uma série de mudanças nessa história da colonização. Houve a interiorização da população no Sudeste e Centro-Oeste, ultrapassando-se o meridiano de Tordesilhas. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nós já falamos isso em momentos anteriores, que a busca pela mineração foi um dos elementos essenciais para empurrar a colonização do Brasil, além do Tratado de Tordesilhas. Professor, eu não lembro o que foi o Tratado de Tordesilhas. Meu querido e minha querida, se vocês não lembram, o problema é seu, porque eu lembro perfeitamente o que foi. Mas, como eu tenho um coração bondoso, o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, e aqui no Brasil, o Tratado de Tordesilhas passava em Belém até Santa Catarina, sendo a parte litorânea, notadamente do Nordeste, pertencente a Portugal, e, por exemplo, a Amazônia e grande parte do resto da colônia, pertencente aos espanhóis. Olha lá o que eu lhe disse, a Corrida do Ouro, população em milhares de habitantes, aqui nós temos em 1.700, 350 mil pessoas aproximadamente, não é? Em 1500 tínhamos 1.500 pessoas aproximadamente, e em 1800 tínhamos uma média. Eu não gostei dessa divisão aqui, porque, eu vou passar porque esse gráfico não corresponde exatamente àquilo que
a chegada dos portugueses representa no século XVIII. O Brasil tinha, no início do século XVIII, uma população aproximada de 300 mil pessoas, e de Portugal vieram aproximadamente 800 mil pessoas, só aí em busca da mineração. Tudo bem? E é importante, porque no ciclo minerador, houve também uma mudança de dependência muito intensa de Portugal em relação à Inglaterra. Eu lembro que caiu uma questão de prova aqui na UFRR, portanto, aqui em Roraima, e a questão de prova perguntava o seguinte, trazia um texto e dizia: o ouro deixou buracos no Brasil, fábricas na Inglaterra e igrejas em Portugal. Vou repetir. Uma questão de prova da UFRR dizia assim: o ouro deixou buracos no Brasil, fábricas na Inglaterra e igrejas em Portugal. Com base nos seus conhecimentos, responda: por que é que o ouro do Brasil beneficiou mais aos ingleses do que mesmo a Portugal? E a resposta dessa prova estava na letra D, que dizia o caráter lesivo do Tratado de Minton. Pois bem, é o que nós encontramos na primeira parte desse slide. Olha lá: submissão de Portugal aos interesses ingleses, Tratado de Minton, em 1703. Você sabe que esse você sabe que esse tratado também tem outro nome, não é? Qual outro nome pode ser dado ao Tratado de Minton? Eu vou perguntar à minha equipe técnica, e se minha equipe errar, irão levar uma pedrada. O Tratado de Minton pode ser chamado também de que tratado? Tratado de panos e vinhos, tratado de sapatos e vinhos, tratados de vinhos e sandálias, ou tratados de vinhos e cervejas. Como ficou conhecido o Tratado de Minton? Tratado de panos e vinhos, tratado de vinhos e sandálias, vinhos e cervejas, ou vinhos e churrasco. Pronto. Qual tratado você marcaria? A minha equipe técnica, que adora comer um churrasco, diz que responderia tratado de vinhos e churrascos. Não, merece levar uma pedrada. Esse Tratado de Minton é também chamado, pessoal, de Tratado de Panos e Vinhos. Esse Tratado de Minton é chamado também de Tratado de Panos e Vinhos. Tudo bem? Cai muito em prova e é importante. Se cai uma questão de prova sobre o Tratado de Panos e Vinhos, estamos a falar também do Tratado de Minton. Vou repetir. Caiu uma questão de prova da UFRR que dizia o seguinte: e o ouro deixou buracos no Brasil, fábricas na Inglaterra e igrejas em Portugal. Com base nos seus conhecimentos, marque a alternativa que justifica por que é que o ouro do Brasil serviu mais aos ingleses do que a Portugal. A resposta estava na letra D, o caráter lesivo do Tratado de Panos e Vinhos. Professor, o senhor está aí todo bonitão, cabelo caindo nos olhos, mas eu não sei exatamente o que é que dizia o Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Olhe, se o tratado é de panos e vinhos, ele deve falar sobre panos e vinhos, não é? Esta é a lógica. E o que é que dizia o tratado, professor? O tratado dizia o seguinte, na tela, todas as vezes, os ingleses disseram isso, todas as vezes que a gente quiser comprar panos, todas as vezes que a gente quiser comprar panos, a gente só comprará a Inglaterra, a Portugal. Aliás, minto,
a Inglaterra disse o seguinte: todas as vezes que a gente quiser comprar vinhos, portanto, todas as vezes que a gente quiser comprar vinhos, nós iremos comprar de quem? De Portugal. Portanto, Portugal irá vender vinhos à Inglaterra. E Portugal disse o seguinte: em contrapartida, todas as vezes que a gente quiser tecidos, nós iremos comprar da Inglaterra. Tratado de panos e vinhos é isso. Portugal só vai comprar tecidos, panos aos ingleses. A Inglaterra estava ali chegando próximo da Revolução Industrial. Todas as vezes que a gente quiser comprar tecidos, nós iremos comprar somente a Inglaterra. E a Inglaterra disse: oh, meu amor, faça isso por mim. E todas as vezes que os meus ingleses quiserem tomar vinhos, só poderão tomar vinhos comprados de Portugal. Então nós compraremos vinho de Portugal, por isso chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Mas a pergunta que massacra esse pobre e magro peito é: a gente consome mais panos ou mais vinhos? Hein? A gente consome mais panos ou mais vinhos? Mais panos. Um aluno uma vez disse assim: depende do momento, professor. Porque se a gente tomar muitos vinhos, a gente joga a roupa para cima e acaba com os panos. Mas são casos excepcionais, não é? São casos excepcionais. A regra é que a gente use muito mais panos do que vinhos. Significa dizer que Portugal comprou muito mais da Inglaterra e vendeu menos. E quem compra mais e vende menos, como é que fica a balança comercial? Fica em déficit. Ou seja, quando o país importa mais e exporta menos, quando o país compra mais e vende menos, sua balança comercial fica em déficit e ele passa a dever. E já que Portugal comprou mais e vendeu menos, Portugal criou uma grande dívida com Portugal. E como foi que Portugal foi arrumando dinheiro para pagar essa dívida? Com o ouro do Brasil. Por isso é que o ouro do Brasil serviu mais aos ingleses do que a Portugal, do que ao Brasil. O ouro deixou buracos no Brasil, fábricas na Inglaterra e igrejas em Portugal. O ouro que serviu para Portugal, Portugal utilizou basicamente no embelezamento de suas belas igrejas, ainda hoje presentes em Lisboa. No Brasil, a degradação do nosso solo, a degradação ambiental. Fomos cavando, deixando buraco em busca de ouro. E os ingleses, com esse dinheiro, deram incremento, havendo uma contribuição para a sua revolução industrial. Como é bonito estudar história, diga bonito isso. Diga bonito isso. Tudo bem, eu ouvi você dizendo bonito isso. Professor, esse ouro que saía do Brasil ia direto para a Inglaterra. Essa foi uma questão de prova da UEA, Universidade Estadual do Amazonas. E é falso. O ouro não saía do Brasil, ia diretamente para Portugal. Aliás, para a Inglaterra. O ouro ia para Portugal. O que Portugal mandava para a Inglaterra era o dinheiro adquirido com esse ouro. Portanto, o ouro não ia de forma direta do Brasil para a Inglaterra. Tudo bem? Mudanças do Brasil a partir da descoberta do ouro. É importante isso. Às vezes eu peço para anotar no resumo como principais características do Brasil do século XVIII. Aqui eu não trouxe as principais características, mas trouxe com outro nome, que significa também as principais características. Mudanças do Brasil a partir do século do ouro. Olha, aprender história é mais do que só ler história, é sentir-se um personagem dela, é você voltar no passado e sentir-se alguém vivendo aquele período.
E aí eu te faço um convite, primeiro, a regressar ao século XVIII e imaginar que todas as mudanças que vamos começar a ver agora estarão sempre ligadas a um grande fator econômico. E qual o fator econômico capaz de promover uma série de mudanças nesse comportamento colonial? Qual o fator econômico? Qual a atividade econômica foi decisiva para essa mudança importante da colonização do Brasil? Cana-de-açúcar, café ou mineração? E a sua resposta, mineração. A mineração provocou, portanto, inicialmente, um grande aumento populacional. Já falei isso recentemente, não preciso mais voltar a tocar no tema. Eu já lhe falei que houve um grande aumento populacional com a descoberta da mineração. Eu já disse uma vez, eu queria descobrir quem foi o filho de uma égua que pôs na cabeça do povo que pelo ouro a gente mata ou a gente morre, que o ouro é tão valioso. Eu continuo achando que valioso é a paz, a felicidade, a tranquilidade em família e o bucho cheio, a barriga cheia. Nada deveria ser mais valioso do que isso. Concorda comigo? E muitas pessoas que matam pelo ouro, e muitas pessoas que passam, atropelam os outros em busca do ouro, muitas vezes fica com esse ouro guardado num canto, ninguém sabe para quê, enquanto isso, outros vivem morrendo de fome. Fato é que o ouro possibilitou uma grande corrente migratória, não é? Ou imigratória, melhor assim, uma grande corrente imigratória e migratória ao mesmo tempo. Imigratória, na medida em que estimulou a vinda de diversos portugueses para o Brasil, e migratória na medida em que promoveu ou estimulou uma grande corrida populacional de uma determinada capitania para a região das Minas Gerais. Olha que informação importante. A mineração possibilitou as condições e estimulou uma grande corrida imigratória e migratória. Migratória, porque foi dentro da própria colônia. Pessoas de diversas capitanias corriam para a região das Minas. E uma grande corrida imigratória, porque vários portugueses, uma média de 800 mil pessoas, abandonaram Portugal e correram para o Brasil. E se houve um grande aumento populacional, aonde há mais gente, há também uma necessidade de aumentar o consumo. E é por isso que a mineração provocou, pessoal, um aumento do mercado interno consumidor. Isso cai em prova que é uma beleza. E em regra cai assim. Vem um texto para enganar você, não é? E depois vem uma pergunta lesa que quer saber o seguinte: a respeito das principais mudanças ocorridas no Brasil do século XVIII, assinale a alternativa correta. E aí você sabe, se vem numa alternativa, que a mineração possibilitou um aumento populacional na colônia, possibilitou o surgimento de uma corrente migratória e imigratória, e eu já expliquei isso, possibilitou o aumento do mercado interno consumidor, você vai marcar a alternativa correta. E aqui vai uma dica importante: se você não quiser uma questão no vestibular, marque a alternativa correta. Até hoje, sempre quem marcou a alternativa correta não errou, exceto se o gabarito estiver errado. Esse aumento no mercado interno consumidor se diferencia de forma muito clara da economia açucareira. Na economia açucareira, concentrada basicamente na região Nordeste, calcula-se que uma média
de 80% da população era composta por escravos. Então, na cana-de-açúcar, na cana-de-açúcar, uma média de 80% da população era composta por escravos. E nas palavras do jesuíta, o padre Antonil, escravo não come, escravo engole. Escravo não toma água, engole pinga. Escravo não dorme, cochila. De tal modo que em uma sociedade em que a maior parte da sua população é composta por mão de obra escrava, o consumo nessa sociedade é o mínimo possível, porque o escravo não é mercado consumidor, diferentemente da economia mineradora. Grande parte dos europeus, e notadamente os portugueses, que vieram para a região da mineração, não eram escravos. Os portugueses que para cá vieram, sonhando com ouro, eram compostos por homens livres, eram compostos, esse grande número de pessoas eram compostos por homens livres, homens livres, homens livres, homens livres que comem, que consomem, tudo bem? Portanto, para a mineração vieram homens livres, diferentemente da cana-de-açúcar, o que possibilitou o surgimento de um mercado interno consumidor. Tudo bem? Então, a mineração possibilitou o aumento populacional na colônia, dando uma nova dinâmica à colônia. Como eu citei, imagine que chegasse a notícia que lá no Iramutã foi descoberta uma grande mina de ouro e está aberta ou disponível para o garimpo. A população de Iramutã, ou de qualquer uma região do Brasil, não é? Qualquer região do Brasil, fosse região sudeste, nordeste, qualquer local do Brasil, melhor assim, certamente haveria uma grande corrente migratória e talvez imigratória para a região. A mineração possibilitou também, pessoal, a mineração possibilitou também uma maior integração econômica, que eu digo uma integração econômica entre as diversas regiões da colônia. Portanto, a mineração possibilitou, pessoal, uma maior integração econômica entre as diversas regiões da colônia. Professor, como é que se explica isso? A economia açucareira, ela estava fundamentalmente concentrada na região Nordeste, tudo bem? E era basicamente autossuficiente os engenhos. Então você tinha o grande canavial, aí você tinha plantio de mandioca, de milho, feijão, que servia para alimentar o engenho. Quando eu digo engenho, toda a unidade produtiva de cana-de-açúcar. Assim sendo, o engenho era quase que autossuficiente. E assim sendo, a região Nordeste, a região Nordeste, que era o grande centro açucareiro, a região Nordeste pouco se comunicava com as outras capitanias ou as outras regiões. As capitanias do Nordeste eram basicamente isoladas das capitanias da região sul, sudeste do Brasil. Tudo bem? Ainda que a divisão geopolítica naquele período fosse uma divisão um pouco diferente da que temos hoje. Mas havia pouca comunicação do Nordeste com outras regiões da colônia. A mineração promoveu uma maior integração econômica, tudo bem? Principalmente porque a região de Minas Gerais se especializou na exploração das minas e não em outras atividades produtivas. Mas o homem não come ouro,
o homem precisa comer. E por precisar comer, teve que se relacionar com outras colônias. A exemplo de São Paulo. Temos uma questão de prova do Enem que queríamos discutir mais tarde, ou nos próximos encontros. Uma questão de prova do Enem que pergunta sobre a origem do feijão tropeiro, como sendo uma culinária mineira. Você sabe qual a origem do feijão tropeiro? Eu tenho uma questão de prova, queremos responder futuramente uma questão de prova do Enem. Mas está associado à atividade mercantil e à atividade pecuária, principalmente de São Paulo, ou da região sul do Brasil, que se integravam à região das Minas Gerais. Homens, chamados de tropeiros, colocavam em lombos de mulas produtos e gêneros alimentícios produzidos em São Paulo ou mesmo na região sul do Brasil, para vender esses produtos na região das Minas Gerais. E como precisavam levar uma comida que demorasse mais tempo a estragar, eles criaram o feijão com a carne seca, a farinha, tudo misturado, e dava o chamado feijão tropeiro. A minha equipe técnica, que já está morrendo de fome, está olhando aqui para mim, pedindo que eu não fale em feijão, não é? Porque feijão tropeiro, uma hora dessa, a gente come até a alma do feijão, não é verdade? Portanto, há uma maior integração econômica entre a região das Minas e as outras partes da colônia, muito importante isso. A integração do sul com a criação da pecuária. Estou aqui da região sul do Brasil, por exemplo, eu tenho um dom que é desenhar, Deus me deu esse dom. Esse boi aqui, pessoal, ó, isso aqui é um boi, isso aqui é o olho do boi, meu Deus do céu, a intenção foi essa, mas o olho do boi está aqui assim, ó. Esse boi, ele vai ser levado pelos tropeiros para ser vendido na região da mineração, percebe? Significa dizer, portanto, que é uma integração econômica entre a região de Minas Gerais e outras regiões da colônia. Vale também, pessoal, para São Paulo. São Paulo vai vendendo seus produtos na região das Minas. E aqui, muito importante, cai em prova isso, a respeito das principais mudanças ocorridas no Brasil em decorrência da mineração, marca a alternativa correta. E uma delas, o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. O Nordeste açucareiro em decadência, desde a expulsão dos holandeses, agora em crise, nós vamos ter o deslocamento do centro econômico do Nordeste para o Sudeste. Esse deslocamento econômico termina promovendo também um deslocamento político, tudo bem? Deslocamento político. O que significa isso, professor? Com o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, não fazia qualquer sentido a capital da colônia ficar no Nordeste, se o Nordeste estava em crise, em decadência. Então, a transferência do centro político. Professor, não sei o que é o centro político, é a capital. Onde está o centro político do estado de Roraima? Em Boa Vista, Mucajaí, Rorainópolis ou Pacaraima? Boa Vista, porque Boa Vista é a capital. É aqui que está o centro administrativo, e aqui que está o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E onde é o centro político do Brasil? Ah, professor, agora eu sei, é Brasília. Sim, Brasília, porque lá está o Congresso Nacional, lá está o Palácio do Planalto com a presidência da República, lá está o Poder Judiciário na sua mais alta corte, o STF. Por isso a capital é o centro político. E a mineração possibilitou a transferência da capital do Brasil de Salvador para
o Rio de Janeiro. Isso ocorreu no ano de 1763. Você sabe quem foi que tirou a capital do Brasil de Salvador e levou para o Rio de Janeiro? Sabe, porque eu já lhe falei aqui em outros momentos. Foi um cara que ficou conhecido como Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro português da chamada Era Pombalina, em meados do século XVIII. Tudo bem? De tal modo que o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. E aí, você está perguntando o seguinte: professor, mas o Rio de Janeiro não foi rico em mineração. E por que a capital foi para o Rio? Porque o Rio era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária e mais próxima de Minas Gerais, e Minas Gerais não tem, todo o escoamento do ouro passaria necessariamente pelo Rio de Janeiro. Então a transferência da capital se deu principalmente para que se mantivesse esse controle na fiscalização do ouro. Há uma interiorização da colônia, eu já lhe falei. A mineração possibilita uma urbanização, o surgimento de vilas e cidades. Vila Rica, você sabe quem é Vila Rica hoje? Um aluno disse, é Vila Pobre. Não, não é. Vila Rica é Ouro Preto. Então, Vila Rica, Diamantina, São João del Rei, Mariana, foram cidades que surgiram em pleno ciclo da mineração. Então, a mineração possibilita o surgimento de centros urbanos, tranquilos, centros urbanos, como vilas e cidades. Surgimento de uma classe média urbana. Isso aqui é importante. Eu vou melhorar isso no nosso próximo encontro, mas é importante lembrar que ao surgimento de uma classe média urbana, o surgimento de vilas e cidades, e o surgimento de uma classe média, porque houve o desenvolvimento de novas atividades econômicas, que não apenas e exclusivamente a cana-de-açúcar. Então a mineração, ela possibilita o surgimento de uma nova classe social. Não é uma aristocracia rural açucareira, também não é uma massa de pobres escravizados, é uma classe intermediária. E como classe intermediária, nós vamos chamar de classe média. Eu vou melhorar isso no nosso próximo encontro. A gente vai continuar estudando a mineração e depois iremos resolver uma série de questões sobre o tema, mas isso nós iremos fazer na nossa próxima aula, tudo bem? Você vai copiar esse resumo que está aí na sua tela. Você tem a oportunidade de em casa rever o conteúdo por várias vezes seguidas até entender. Para o vídeo, copia o resumo, porque no dia da prova é isso que cai aqui. E você acertando a questão, eu tenho certeza que será a realização do seu grande sonho. Eu paro por hoje, volto no próximo encontro e será assim, ó, vapt-vupt, e o salário, ó,